Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 80 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje são as integrais indefinidas. Eu vou resolver especificamente essa integral aqui, de x sobre x mais 1. Mas eu vou resolver ela de 3 formas diferentes. Depois eu quero que você me fale qual das 3 formas você preferiu. Beleza? Fica comigo até o final, porque eu vou te explicar como é que resolve essa questão passo a passo. Bora começar com o que é uma fração imprópria. Bom, uma fração imprópria é quando o de cima é maior ou igual ao de baixo. Por exemplo, 10 sobre 8 é uma fração imprópria. 11 sobre 7 é outra fração imprópria. Quando você tem frações impróprias, essa fração era maior do que um inteiro, né? Agora, no mundo aqui do cálculo, né, no mundo da álgebra, as frações impróprias envolvem polinômios. Então, você pode ter, por exemplo, um polinômio de grau 2 em cima e um polinômio de grau 1 embaixo. Se o grau do polinômio de cima for maior que o de baixo, você tem uma fração imprópria. Beleza? Essa é uma matéria de álgebra chamada frações parciais e é muito útil no cálculo. Já vi muita gente que não passou em cálculo de primeira porque ficou com dificuldade nessa parte, porque nunca viu isso no colégio. Lá na faculdade, muitas vezes, os professores assumem que você já sabe manipular as frações parciais. Um outro exemplo. Se em cima você tiver x mais 2x menos 3, embaixo, x ao quadrado menos 5x mais 6. O grau do de cima é 2, o grau de baixo também é 2. Se o grau é o mesmo, você também classifica como fração imprópria. Ou seja, a fração vai ser imprópria quando o polinômio de cima tiver um grau maior. Vou escrever grau, que é mais fácil. O grau de P, o grau do de cima tem que ser maior ou igual ao grau do de baixo. Essa é a definição. Tudo bem? Agora, a grande sacada é que toda vez que você tem uma fração imprópria, você pode escrever com uma soma. Entendeu? Da mesma forma que você pode pegar uma fração imprópria, tipo 10 sobre 8. Você pode escrever isso aqui como 1 mais 2 sobre 8. 11 sétimos, isso aqui é 1 mais 4 sétimos. Isso também pode ser aplicado quando você tem frações impróprias. Você vai separar em alguma coisa mais uma outra fração. Tudo bem? Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber a diferença entre uma fração imprópria e a fração que é própria. O que é uma fração própria? É o contrário, né? O que sobrou aqui. É quando o grau do de cima é menor que o de baixo. Se ele for menor, aí a gente fala que é própria. Se for maior, a gente fala que é imprópria. Se a fração for imprópria, você vai fazer uma divisão de polinômios. Você vai dividir o P por Q. Aí você encontra um quociente S e um resto R. A partir daqui você tem aquela equação fundamental da divisão, né? O dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Vocês lembram disso? Vou fazer uma divisão normal aqui para vocês lembrarem. Porque quando vocês entendem com números, né, aquela divisão euclidiana, fica mais fácil de entender com polinômios. Para você passar em cálculo de primeira, a técnica de analogias é importante, facilita tudo. Se você dividir, por exemplo, aqui, ó, 10 por 8,
Quanto que é 10 dividido por 8? Vai dar 1. 1 vezes 8 dá 8, sobra 2. Aí, o 10 pode ser escrito como 1 vezes 8 mais 2. É a mesma lógica aqui. O 10 é o P de x. O 8 é o Q de x. Vezes o 1, ou seja, vezes o S de x, mais o resto, que eu chamei de R de x. Então, sempre que tem uma fração imprópria, você consegue separar. Essa é uma das principais técnicas que a gente usa para resolver integrais de frações impróprias. Por exemplo, qual é a integral de x2 sobre x2 mais 1? Você sabe fazer? Essa não é uma integral imediata. Como o grau do de cima é igual ao grau do de baixo, a gente consegue transformar isso aqui em uma soma. E integrar somas é mais fácil do que integrar divisão. Você não pode integrar o de cima e dividir pela integral do de baixo. Cuidado com isso, tá? Esse é o erro comum que impede os alunos a passar em cálculo de primeira. Você pode fazer o quê? Dividir x2 por x ao quadrado mais 1. Vai dar 1. Aí você multiplica, fica x2 mais 1, depois subtrai. x2 corta com x2, vai sobrar menos 1. Então pronto. Você tem aqui o divisor, o quociente, divisor não, falei errado. Dividendo, divisor, quociente e resto. Usando essa regrinha que eu passei para vocês, ó, vou explicar essa regra usando a equação fundamental da trigonometria. Vou copiar isso aqui de novo. Você faz a divisão de polinômios. Eu tenho P de x dividido por Q de x. O quociente é um S de x e o resto eu vou chamar de R de x. Beleza. Qual é a equação fundamental da divisão? O P de x pode ser escrito como Q de x vezes o S de x mais o resto. Aí agora a grande sacada é você dividir todo mundo por Q de x. Então vai ficar P de x sobre Q de x, esse termo dividido por Q de x e esse termo também. Aí você corta o Q de x com Q de x. Eu posso escrever P sobre Q como S de x mais R de x sobre Q de x. Então é assim que você transforma uma fração imprópria numa soma de frações, em parcelas. Então, usando essa regrinha aqui, a gente pode transformar essa integral em integral de quociente, que vai dar 1, mais o resto, que é menos 1, dividido pelo divisor, que é x2 mais 1. Pronto. Essa integral aqui, a gente consegue resolver imediatamente. Antes era difícil. Quando a gente usa divisão de polinômios, vira uma integral imediata. Eu posso separar, né? Vai ficar a integral de 1 dx menos a integral de 1 sobre 1 mais x2. Qual é a integral de 1? X. Qual é a integral de 1 sobre 1 mais x2? Arco tangente de x mais c. Então, se você quiser passar em cálculo de primeira, é importante saber essa regrinha aqui. É uma regra de divisão de polinômios. Mais um exemplo para vocês fixarem essa matéria. O grau do de cima é maior que o grau do de baixo. Então, eu vou fazer divisão de polinômios. Só que aqui a divisão de polinômios vai ser mais divertida. Eu vou dividir o x à quarta por x mais 4. Então, x à quarta dividido por x vai dar x ao cubo. Multiplica x ao cubo por x, x à quarta. X ao cubo com 4x3 vai dar x à quarta mais 4x3. Pronto. Vou deixar assim, fica melhor. Aí eu pego isso aqui e subtraio do de cima. Quando eu subtraio,
vai cortar x à quarta com x à quarta e vai sobrar apenas menos 4x2? Não, que isso, é 4x3. Aqui, ó, x3 vezes x à quarta. x3 vezes 4, 4x3. Beleza, então subtrai, vai sobrar menos 4x3. Divide de novo. Menos 4x3 dividido por x vai dar menos 4x2. Aí agora multiplica. Menos 4x2 vezes x vai dar menos 4x3. Menos 4x2 vezes 4 vai dar menos 16x2. Pega esse termo aqui e subtrai do de cima. Divisão de polinômios é só você dividir o maior grau com o maior grau, né? Isso aqui é importante para você passar em cálculo de primeira, hein? Não despreza a matéria de divisão de polinômios. Aí você, de novo, vai poder cortar menos 4x3 com 4x3. Vai sobrar menos 16x2. Então sobra mais 16x2. Divide de novo. 16x2 dividido por x vai dar mais 16x. Deixa eu colocar em vermelho aqui. Mais 16x. Agora multiplica. 16x por x. 16x2. 16x vezes 4 vai dar 64x. Pega isso aqui. Subtrai do de cima. Quanto é 16x2 menos 16x2? Posso eliminar. Vai dar zero. Vai sobrar menos com... Opa! Aqui está errado. 64 vezes x, 64... Opa! 16 vezes x, 16x2. 16x vezes 4 não é 64, né? É 64x. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que entender que você vai errar a prova. Tá? Eu não vou gravar esse vídeo novo só porque eu cometi um erro. Não vou fingir que eu vou acertar tudo de primeira, não. O difícil é você achar o erro rápido. Então não fica tentando ser perfeito, acertar tudo, não. Você tem que treinar, achar o erro. Você viu? Eu errei, mas encontrei o erro rápido. Por quê? Eu faço a questão e na mesma hora eu reviso. É um hábito que eu criei. Essa dica é importante, hein? Olha aí, eu corto o x2 com o 16x2 com 16x2, vai sobrar menos 64. Menos 64x, né? Tem que dividir de novo. Quando você para de dividir? Quando o grau do resto for menor que o grau do divisor. Aí você para. Então, o divisor tem grau 1. E o resto também tem grau 1. Então, a gente tem que continuar dividindo. Menos 64x dividido por x vai dar menos 64. Multiplica menos 64 por x, dá menos 64x. Menos 64 vezes 4 vai dar 240 mais 16, 256. Então fica menos 256. Pega esse valor e subtrai. Vai cortar o 64x com 64x. Vai sobrar menos 256, que é igual a 256. Esse resto tem grau 0. O divisor tem grau 1. Então, pode parar por aqui. Beleza? A gente para por aqui, porque o grau do resto é menor que o grau do divisor. Então, você vai ficar dividindo para sempre, né? Aí, galera, qual é a regra? Deixa eu escrever de novo aqui. A regra para você manipular uma integral imprópria. Fração imprópria, né? Você vai pegar o P de x sobre Q de x, que é o que está aqui dentro da integral, e a gente pode escrever como S de x, ou seja, x ao cubo menos 4x2 mais 16x menos 64, mais R sobre Q. O R é 256. O Q é x mais 4. Então, mais 256 sobre x mais 4. Pronto. Essa integral aqui, ela não é uma integral imediata.
a inicial? É uma fração. Só que a gente usou a divisão de polinômios para transformar essa fração em uma soma de frações. E agora, essa integral ela é imediata. A gente consegue fazer muito rápido, só aplicando as regras de integração. Integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4. O menos 4 continua, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. O 16 fica, integral de x, x2 sobre 2. Integral de 64, 64x. 256 fica. Qual é a integral de 1 sobre x mais 4? É imediato também, o ln de x mais 4. No final, a gente coloca um c. Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber divisão de polinômios, tem que ter uma noção de frações parciais próprias e impróprias. Essa é uma questão clássica de prova, isso caiu na prova de um dos meus alunos. Quais são as principais técnicas de integração? Tem as integrais imediatas, né? Que é quando você não faz muita conta. Você só já põe a resposta direta. Agora, tem as integrais que são quase imediatas, que você manipula um pouco e depois cai numa integral imediata. O nosso objetivo é sempre chegar numa integral imediata. Porque se está no formato imediato, você chega na resposta diretamente. Muitas vezes, isso não acontece. Aí a gente usa as técnicas de integração. Tem a técnica de substituição, que é a regra da cadeia ao contrário. Existe a técnica de partes, que é a regra do produto. Lá em derivadas tem a regra do produto, não tem? A regra do produto ao contrário, a gente chama de partes. Exercício de partes normalmente fica grande. Mas se você usar o método SDI, você consegue resolver o exercício de partes em segundos. É muito legal. Tem também as integrais trigonométricas. Como que integra seno ao cubo, cosseno à quarta, tangente à quinta, secante elevado a 6. Entendeu? Esse tipo de questão. Envolvendo funções trigonométricas. Tem também um tipo de substituição avançada, que é a substituição trigonométrica. Você força uma função trigonométrica aparecer na integral. Por exemplo, se aparecer para vocês 1 sobre a raiz de x2 mais 1. Para eliminar essa raiz, a gente faz uma substituição trigonométrica e depois consegue resolver. Tem também as frações parciais. Frações parciais é quando você tem fração que é própria ou imprópria, ou seja, você tem polinômios em cima e polinômios embaixo. Aí você pode usar divisão de polinômios, você pode usar aqueles 4 casos de frações parciais. O principal objetivo é transformar uma integral numa soma de integrais. Por quê? Integrar soma a gente sabe fazer, mas integrar divisão e multiplicação, aí é mais complicado. E tem algumas técnicas mais avançadas, que eu só vou citar aqui para vocês. Tem a substituição de Eiler-Stress, que resolve integrais do tipo 1 sobre 1 mais cosseno de x. Isso aqui é mais avançado, tá? Tem a substituição de Euler, tem a técnica de Richard Feynman. Essa técnica é muito legal. Enfim, vocês querem que eu fale mais sobre essas outras técnicas de integração? Põe aqui nos comentários, tá? É importante você ter essa visão geral das técnicas de integração, porque quando vier um exercício, você vai ter, né, uma lista de técnicas para você escolher. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você bater o olho na integral. Por exemplo, olha para essa integral aqui, na hora você já sabe que é substituição trigonométrica. Olha para essa integral, isso aqui é substituição de Eiler-Stress. Então tem que treinar muito, usar a técnica de identificar padrões para você pegar a velocidade. Muito aluno passa em cálculo sem saber a matéria direito. Por exemplo, vamos supor que a média é 60%, aí o aluno vai lá e passa com 59,5%, e o professor arredonda, passou com 60%. Galera, se você passar no cálculo 1 com dificuldade, muita gente passa, ainda com dificuldade de limites, derivadas. Isso aconteceu muito na pandemia também. Lá na pandemia, a galera não passou na média, então. Tinha muito aluno passando com 98 em 100
98%, 99%, sem saber nada. Que fez a prova em grupo, né? Consultou o Google. Pô, a pandemia não tem como fiscalizar a prova, né? Então todo mundo passa. Só que aí vem um grande desafio, né? Você passou no cálculo 1. Parabéns. Quero ver você chegar no cálculo 2 sem saber o cálculo 1. Vai ser divertido, tá? O cálculo 2 é o seguinte, só para você ter uma noção. No cálculo 1, a gente integra, deriva, calcula limites de uma parábola, por exemplo. Quando você chega lá no cálculo 2, você vai calcular limites, derivadas e integrais, não vai ser de uma parábola, vai ser de um cilindro parabólico. Imagina aí um túnel. Conseguiu enxergar o túnel? É tudo em 3 dimensões. Então começa a ficar mais divertido. Você não tem a equação de uma reta tangente. Você vai ter a equação de um plano tangente. A regra da cadeia é mais complicada. Você tem que ter essa noção tridimensional, que é z, x e y. No cálculo você está trabalhando muito com só y e x. Aí é mais simples. Você acha que o professor de cálculo 2 vai ficar revisando o cálculo 1? Não. Ele já vai saber que você sabe regra do produto, quociente, integrais, limites com uma variável só. Aí ele vai assumir que você sabe tudo isso e vai passar técnicas avançadas lá do cálculo 2. E no cálculo 2 a gente também trabalha com várias variáveis. Então você pode ter x, y, z, w, t. Imagina uma função de 5 variáveis. Você nem consegue esboçar o gráfico, mas dá para calcular limite, derivada integral delas. Então, faz o cálculo 1 direito. Tá bom? Faz o cálculo 1 direito. Não faz só para passar, não. Porque você tem cálculo 2. Tem gente que tem cálculo 3, tem cálculo 4. Tem outras matérias na faculdade que dependem do cálculo 1. Essa matéria não está no ciclo básico à toa. Mecânica geral, por exemplo, estatística, econometria, métodos de previsão. E muitas matérias que têm muita aplicação em engenharia, economia, administração, que dependem do cálculo. Para você calcular, por exemplo, quanto você vai produzir de cada produto. Vamos supor que você está administrando a empresa e essa empresa tem X1, X2 até X10. Ela tem 10 produtos. Quanto que você tem que produzir de cada produto para gerar o lucro máximo? É isso que o seu patrão vai querer, né? Ele está querendo que você otimize a empresa dele. Quanto que você coloca de preço em cada produto para otimizar o lucro? Isso tudo é derivadas, galera. Só que é uma derivada de função de 10 variáveis. Começa a ficar divertido. Então, faz o cálculo 1 direito, porque lá na frente isso vai ser útil. Bora resolver essa questão aqui de 3 formas diferentes. Na primeira forma eu vou usar frações parciais. O grau do de cima é 1, o grau do de baixo é 1. Então, eu posso fazer uma divisão de polinômios. X dividido por x mais 1 vai dar 1. Se você multiplicar, vai dar x mais 1. E se você subtrair, x menos x dá 0. Menos 1. Pronto. O resto é menos 1. Então, a gente pode escrever essa integral aqui como uma soma. Qual soma? Quociente é 1. O resto é menos 1. E o quociente e o divisor é x mais 1. Então, fica 1 mais menos 1 sobre x mais 1. Eu usei divisão de polinômios para transformar uma fração imprópria numa soma de frações. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber essa regrinha aqui. Ó. P de x sobre Q de x. Se o grau do de cima é maior que o de baixo, você tem uma integral imprópria. E toda integral imprópria pode ser separada em S, que é o quociente, mais resto sobre o divisor. Foi exatamente o que eu fiz. O resto é menos 1. Então o resto vai ficar aqui no numerador. Acompanha a cor. O quociente é 1. Então ele vai ficar separado aqui. E o divisor é x mais 1. Então isso é uma forma de transformar uma fração imprópria numa soma. Para que serve isso? Porque a gente não sabe integrar uma divisão. Mas quando você transforma a divisão numa soma, aí pronto. O exercício está feito. É só você usar integrais imediatas. Isso aqui é imediato? Ainda não. É só você usar as propriedades estruturais. E
você transforma ela numa integral imediata. Você pode integrar 1 e separar da integral de x mais 1. Por quê? Integral de somas e subtrações você pode separar. Integral de divisão não pode. Qual a integral de 1? Aí sim uma integral imediata. Vai dar x. Qual a integral de 1 sobre x mais 1? Também é imediato. Vai dar ln de x mais 1 mais c. Então essa é a resposta. Você gostou dessa resolução? Põe aqui nos comentários, tá? Essa técnica aqui, ela é muito usada nas integrais. É o que eu chamo de frações parciais impróprias. Isso, na verdade, não é uma técnica de integração. É uma técnica de álgebra. Muitas escolas passam isso no ensino médio, mas algumas escolas não passam. Você chega lá na faculdade, o professor já assume que você sabe manipular frações parciais. Mas o fato é que muita gente chega na faculdade sem nem saber o que é isso. E esse é um dos motivos do índice de reprovação em cálculo ser muito alto. Então anota isso aí no seu caderno. Se você chegar lá na matéria de cálculo 1, já sabendo essa técnica aqui, isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Mas tem uma outra forma de resolver esse exercício. Vou resolver esse exercício por substituição. Isso aqui é uma substituição mais avançada, porque ela não é evidente. É o que eu chamo de substituição do tipo 4. Uma substituição que não é óbvia. Eu vou chamar U de x mais 1. Esse termo todo aqui vai virar U. Então, eu vou substituir ao mesmo tempo com vocês. Vai ficar integral de x sobre U dx. Para você resolver uma substituição, um dos fundamentos é você conseguir substituir todo mundo por U. Não pode sobrar x. Aí a gente tem um problema, porque tem um x aqui. Mas U não é x mais 1? Quem é x? U menos 1. Então, aonde tem x, eu vou escrever U menos 1. Vai ficar U menos 1 sobre U du. Beleza. Qual o problema que a gente tem agora? Dx não pode ter dx. O dx tem que virar U. Aí aqui é fácil, é só derivar. Qual a derivada de U? Derivada de x é 1. Derivada de 1 é 0. Então vai ficar 1 dx. Onde tem dx, eu posso escrever U. Agora a substituição está feita. Fica U menos 1 sobre U. Isso aqui, essa integral aqui, é difícil. A gente não sabe fazer. Mas quando a gente faz a substituição para o mundo do U, vira uma integral quase imediata. Por quê? Quando você tem subtração no numerador, você pode separar. Fica 1 sobre U menos 1 sobre U. E isso é uma integral imediata. 1 sobre U dá 1. Então vai ficar a integral de 1 menos 1 sobre U. Tudo bem? Isso é uma integral imediata. Integral de subtração você pode separar. Fica a integral de U de 1 menos a integral de 1 sobre U du. Qual é a integral de 1? U. Qual é a integral de 1 sobre U? ln de U. Agora, muito aluno chega aqui e não passa em cálculo de primeira. Você tem que lembrar sempre de voltar para x. U é x mais 1. Qual é a resposta? X mais 1 menos o ln do módulo de x mais 1 mais c. Essa é a resposta do exercício. Agora, compara essa resposta com o que a gente achou na questão número 1. Muito aluno pode pensar que está errado. Olha só, essa foi o segundo método de resolver. E esse aqui foi o primeiro método para resolver a questão. Vamos comparar essas duas respostas. Porque se o resultado não for o mesmo, está errado. Tem alguma coisa muito errada aqui. Olha só. Na primeira questão, eu encontrei x menos o ln de módulo. Aqui, a gente tem x mais 1 menos o ln. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que ficar esperto. Galera, essa constante aqui significa que tem infinitas respostas. Olha só como que eu vou manipular esse exercício. Eu vou escrever o mais 1 perto do c. Tá bom? Só isso. Só troquei eles de lugar. Quanto que é 1 mais c? Quanto que é uma constante mais 1? Concorda que vai ser uma outra constante? Então, isso aqui é x menos ln mais uma outra constante que eu vou chamar de c'.
essa constante pode ser manipulada. Tá vendo que o resultado é o mesmo? Então, aqui em duas respostas, duas formas diferentes de você calcular a mesma questão. Põe aqui nos comentários, eu quero saber se você está curtindo esse tipo de conteúdo e qual desses dois métodos você prefere. É importante você saber mais de uma forma para resolver a questão, porque se cair algo na sua prova, você já tem várias ferramentas, né? Várias estratégias diferentes para usar. Mas tem uma terceira forma. E essa terceira forma, ela é muito legal. Ela é minha preferida. Eu acho que vocês vão gostar dela também. Olha que doido. Eu tenho a integral de x sobre x mais 1. Eu posso fazer x mais 1 e depois subtrair 1? Posso, porque eu estou somando com zero. Somar com zero não faz diferença, né? Então, agora que eu tenho soma no numerador, eu posso separar. Vai ficar x mais 1 em cima, x mais 1 embaixo. E depois eu tenho menos 1 sobre x mais 1. Olha que lindo! Não tem substituição, não tem frações parciais. Aqui você pode cortar x menos 1 sobre x menos 1. X mais 1 sobre x mais 1, né? Isso aqui vai dar 1. Então eu tenho 1 menos 1 sobre x mais 1. E isso já é uma integral imediata. A resposta vai dar x menos o ln do módulo de x mais 1 mais c. Não, fala sério. Essa resolução aqui é linda demais. Ela é muito mais tranquila do que o método 2 e o método 1. Não precisou de frações parciais, não precisou de substituição. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você ver essas estratégias diferentes. Se você nunca viu isso aqui antes, você nunca iria pensar em somar e subtrair 1. Mas agora que você viu fazendo, você pode usar essas estratégias em outros exercícios. Então, bora revisar tudo que a gente viu nessa live? Essa foi a live 80. O tema foi integrais indefinidas. Eu resolvi essa integral aqui de 3 formas diferentes. A gente fez uma revisão de frações parciais. Eu expliquei o que é uma fração imprópria, o que é uma fração própria. Fiz uma comparação com as frações numéricas, né? Porque aqui a gente está trabalhando com funções racionais. Polinômio em cima e polinômio embaixo. Expliquei também como que você transforma uma fração imprópria numa soma de frações. Fizemos também 2 exemplos. Integral de x2 sobre x2 mais 1 e a integral de x à quarta sobre x mais 4. Pega esses 2 exemplos, anota no seu caderno e tenta fazer de novo. Não fica só assistindo essa live, não. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que treinar. Vendo eu fazer, tudo fica bonito. A gente chega na resposta. Quando você vai treinar, aí que você encontra as suas maiores dificuldades. E o ideal é que você descubra essas dificuldades antes da prova, né? Passei também as principais técnicas de integração. Coloquei 8 técnicas aqui. Essas 3 últimas, né? Weierstrass, Euler e Feynman, são técnicas mais avançadas. Agora, essas 5 primeiras aqui, se eu fosse você, eu dominava cada uma delas. E a dica para você aprender todas as técnicas de integração é você subdividir elas em vários padrões. Aí eu passei também algumas dicas de estudo para você que passou em cálculo sem saber a matéria. Se você passa no cálculo 1 sem saber a matéria, você vai travar no cálculo 2. Então a gente viu muita coisa. Eu resolvi essa questão aqui usando frações parciais. Depois eu resolvi ela usando substituição. E depois resolvi ela usando uma manipulação bem simples. Nossa, essa live foi muito boa. Pega essas 3 questões aqui, anota no seu caderno. Na verdade é uma questão só. Eu quero que você anote no seu caderno e resolva essa mesma integral de 3 formas diferentes. Ficou em dúvida? Volta no vídeo aqui e assiste a gravação de novo. Essa é a vantagem do mundo online, né? Esse vídeo vai ficar aqui, vou liberar o replay para vocês. Vocês conseguem ver quantas vezes quiser. Pode compartilhar com os amigos também. Enfim, pega isso aí, treina e põe aqui nos comentários. Fala assim, eu gostei mais do método 3. Eu preferi o método 2. Quero saber a sua opinião, tá bom? Mas se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é o suficiente. Porque tem várias outras matérias que não deu tempo de falar aqui. Por exemplo, você sabe o que é a técnica de Richard Feynman? É uma técnica de integração muito legal. Tem a substituição de Euler, substituição de Weierstrass, tem a integração por partes. Integração por partes, olha isso aqui.
integral de x ao cubo é elevado a x dx. Se você usar aquela técnica convencional de partes, que é UDV, VDU, você vai ficar umas 2 páginas fazendo essa questão. Mas tem um método, eu gosto de chamar esse método de SDI, que você consegue resolver exercícios em segundos. É muito rápido. Então, tem muita coisa que eu posso trazer para vocês. Só essa live não é o suficiente para você passar em cálculo de primeira. Agora eu preciso da sua ajuda. Põe aqui nos comentários que eu preciso de ideias para fazer novas lives. Coloca aqui. Você quer que eu fale mais sobre o método SDI? Você quer que eu fale sobre a substituição de Euler? Sobre o método de Feynman? Ou você quer que eu resolva uma lista que está te travando, que está impedindo você de passar em cálculo de primeira? Põe aqui nos comentários, ou então me chama aí nas redes sociais, porque eu vou te ajudar. Valeu!